serve para nós. 6, 8. 6, 8, 9, 10, 11. Tenho, porém, tempo com que muitos sobrinhos estejamos com isso contentes. Mas o que quer ser rico cai em tentação, em laços e muitas consciências, louca e noviça, que submete aos homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muita dor. Versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé e a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna, da qual também foi chamado, tem a fé boa profissão e a Isso. Porque a extrema corrupção ela está justamente não no dinheiro, mas está onde? Isso. A extrema corrupção não se faz, não demonstra que que a pessoa que o dinheiro é servo da pessoa, mas ela é serva do dinheiro. O dinheiro só é bom quando a pessoa governa ele. Quando a pessoa é patrão do dinheiro. Mas quando o dinheiro se torna patrão da pessoa, a pessoa se torna servo dele e se corrompe. Por isso que aqui a palavra está referindo que não é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É a raiz de todo tipo de mal. E nessa cobiça, muitos vão se deixando se levar e indo cair na ruína e na perdição. No livro de Timóteo, 1 e 2 Timóteo 3, a palavra fala que a extrema corrupção nos últimos dias, mas nós estamos olhando, não é visando o mundo, é visando justamente um certo tipo de crentes, ou um certo tipo de pastores, como nós estamos referindo isso, que aí os pastores entram naquela filosofia, essa filosofia do espiritismo, esse muito dinheiro, essa ganância, ela vem da doutrina da maçonaria. Sabe o que é isso? Quem conhece heresia um pouco, não sei se nós estudaram, mas a pessoa ela usa um símbolo. Ela entra em parceria com a nova era e com a maçonaria. Um símbolo significa algo que é contrário à palavra de Deus. Por exemplo, um símbolo de um morcego, no caso. Então, você faz o pacto, na frente da casa tem aquele símbolo, aquele morcego. Ou então, se edifica igrejas, tem o símbolo, tem aquele desenho em forma de triângulo. Já viram, não? Você já viu, né? Aqui perto dele tem, na igreja é assim, um símbolo o símbolo é um triângulo. O que significa o triângulo? O triângulo significa ferramenta da construção de Babel através de uma linguagem invertida. Se o triângulo serve para formalizar coisas de trabalho, ferramenta de trabalho manual, agora o triângulo é invertido, ele é símbolo da riqueza maçônica. Talvez o homem observe como está hoje, mas é importante. Ela é por número, a maçonaria é por número. Hoje
esse deu 99, 99, 99, 99, é o número da maçonaria. Por isso que esse número, ele estendeu de uma maneira praticamente geral. É o 99 em mercadorias, em comércio, enfim, porque ele está ligado com o número. Quando uma pessoa ela chega na maçonaria, ela vai fazer um compromisso. Eles amarram o pano no pescoço e levam ela no lugar escuro, dobra uma parte da perna da casa até o joelho, e a outra não, que é normal. E leva a pessoa no local escuro. E faz o que ela faz, o juramento, que ela vai continuar fiel àquele ritual. Mas para que eles dêem testemunho, é necessário dar aquele lugar escuro, ele pula. Só que só tem um degrauzinho desse tamanho, não se machuca. Ele não sabe se vai pular num abismo, num buraco muito grande ou não. Mas ele pula um degrauzinho pequenininho assim, ele pula lá no escuro. Então ele fez o pacto, fez a aliança com a chamada loja celeste, que é a chamada do ocultismo, o poder do ocultismo. Agora ele vai ser ajudado por 7 padrinhos, 7 ricos. Agora, 7 pessoas que já são ricas vão ajudando ele e ele vai se equilibrando e se torna rico também. Agora, invertendo o assunto relacionado ao rebanho de Deus, porque o rebanho é de Deus. Ele já não usa esse conceito aí, ele já usa a lavagem de dinheiro, ao contrário. Tem gente que viu cada coisa, minha esposa já viu convivendo nessa área, terrível ali também, e a situação é porque os membros, eles ficam tão bem convividos com aquilo, que aquilo é uma sã doutrina, é uma coisa normal, é Deus enriquece mesmo, é Deus que deu. Só que quem está acompanhando de perto sabe que a história é outra. É a mesma coisa que nós estávamos falando sobre o futebol, os jogadores não gostam de jogo. Eles não gostam de jogo. Nenhum deles gosta. Somente as pessoas estão naquela mesma posição, muitos até não. Mas no sentido geral, não. Agora, esse tipo de pastoreador, eu também não gosto, cara, bicho. Aqui no capítulo 38 do livro, já 34, do livro do profeta Ezequiel, já lá no passado existiam esses homens aparentes. E Deus já repetia através dos profetas, o profeta Ezequiel, os profetas de Deus do passado. Os profetas de Deus, eles eram sempre profetas que gostavam de parecer com Cristo. De tal maneira que eles preferiam andar montado em jumentos, que era animal de montaria de pessoas humildes, pessoas que já tinham contentamento com aquilo que tinham, estavam contentes com o que tem. Hoje, para doutrinar a igreja, é preciso mostrar à igreja ser contente com aquilo que ela tem. Verdade de Deus. Mostrar a graduação da salvação de uma maneira que a pessoa compreenda ali e viva. Aleluia. Viva de acordo com a própria palavra nos diz. Vamos ver aqui no livro de Ezequiel, 34, verso 4. Glória a Deus, aleluia. A irmã Zoraia pode ler para nós. É Zoraia ou Zoraia? Zoraia. Ezequiel 34, verso 4. Já direto no assunto. Tem até o título aqui.
profecia contra os pastores falsos de Israel. Lá em Israel já existia esse tipo de avareza e os profetas combatendo constante. 34:4. Tem um título, tem? Profecia contra os pastores infiéis de Israel. Isso, vai diretamente no 4. A fraca não fortaleceste, e a doença não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Isso. É o contexto que nós estamos lendo no Novo Testamento. Aí quando eu versículo 16, aí no mesmo capítulo. 16. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com Juízo. Veja bem, a palavra já estava demonstrando que existe a irmã da Cristo, verdadeiro, existe 5 tipos de ovelhas, 5 qualidades de ovelhas, quer dizer, almas, pessoas, chama de ovelhas, mas para tipificar almas, pessoas, com a necessidade de ser todas elas apacentadas. Mas quando a pessoa, o apacentador, é infiel, todas essas ovelhas, as 5 qualidades, quebrada, desgarrada, fraca, caída, assim por diante, não são socorridas, porque geralmente, quando se trata de um pastor, a função do pastor é ir na frente do rebanho. E se olhar na cultura mesmo, ensinamento sobre o pastor de Israel, pastor de ovelha animal, um pastor precisaria ter um ouvido muito refinado para pastorear. Ele precisaria conhecer, chegar numa fonte, no bebedouro, e saber a água que a ovelha poderia beber, para não intoxicar. Chegava no onde se pasta, também observar o pasto que a ovelha deveria comer, para não se intoxicar. Ele também precisaria ter uma audição muito refinada para definir entre o mugido ou berro da ovelha e do lobo, para defender a ovelha do lobo. Por isso que esse tipo de pessoas, quando eles têm uma voz com sutileza, parecendo voz de ovelhas, prega a palavra como se fosse voz de ovelhas, e pastorear, mas a obra denuncia. E o lobo, ele imita a ovelha bem parecido. O lobo, ele tem o mugido ou berro igual da ovelha. A única diferença é um pequeno tremor de voz, que somente o pastor que tem os ouvidos bem afinados entende que aquele mugido já não é da ovelha, mas é do lobo, parecido com ovelhas. Hoje, para se conhecer a heresia, não é só através da oração, mas é através de examinar a palavra e prestar atenção nas suas ações. Estão compreendendo ou não? Como nós precisamos, porque a ovelha ela é inofensiva. Quem defende a ovelha? É o pastor, mas aí onde é irmão onde lemos em Pedro, não há defesa, há astúcia, há um tipo de heresia encoberta, há também a expressão de uma falsa piedade. O pastor também precisaria ter sido treinado em atirar com funda. Quem sabe o que é funda? Funda é uma jogadeira, você pega ela mais lá, faz de palha, não é? De palha,
pedra dentro e roda. Isso, jogadeira. Vem de uma cultura antiga. Então, o pastor, ele precisava tomar boa pontaria ao manejar a funda, chamada de jogadeira. Quando o pastor, o lobo estava próximo a tragar a ovelha, então o pastor ele atirava uma funda e acertava bem na testa do lobo. E aí a ovelha era defendida e o lobo era morto. Hoje, o ensinamento bíblico, irmãos, é para evitar essas ironias do contrário à palavra. O pastor também usava uma funda, usava um cajado e uma vara. Três ferramentas. Uma adição. Diga, irmão. A gente está comentando, vou dar uma questão, um exemplo. A gente sabe que para pedir, todo mundo boa para pedir. Mas aí na hora de ajudar uma pessoa, de ajudar uma irmã, uma irmã que está necessitada, às vezes a pessoa vem até o pastor, conversa direitinho, mas aí tem que passar por 10, 15 pessoas até aquela pessoa ser aprovada para depois ser abençoada. E a gente, eu não estou dizendo que está aqui, sabe? Eu estou falando num contexto geral da igreja. E a gente sabe que a igreja ela tem condições, né, de estar ajudando ali de imediato, como Cristo faria. Mas aí tem que passar por meio de tantas pessoas, vou ver com fulano, vou ver com ciclano, vou ver com ciclano. E a irmã ou o irmão está necessitando ali naquele momento. E a gente sabe que a igreja pode ajudar e deve ajudar, mas mesmo assim retém aquilo que está para ser justamente ajudado na obra de Deus. E outra coisa, no sentido que nós estamos falando, precisa hoje, só daqui 30 dias. Estão compreendendo? A negligência espiritual está causando. Eu estava comentando com meu esposo de uma certa denominação de qual eu vi. E ali eu vi mulheres de Deus, pessoas são obreiras, que quando vieram para a igreja estavam no mundo, mas elas tinham tudo, elas tinham apartamento, elas tinham casa, e elas deram para esse tipo de pastores, doaram. Eu fui na casa de uma gente, a situação daquela obreira, nós subimos não sei quantas escadas para chegar num quartinho. E ela falou, quando eu vim para a igreja, eu era roqueira. Ela morava no Rio, porém, quando eu cheguei na igreja, o pastor falou que eu não podia ter nada do mundo. E ela doou o apartamento, tudo, aí eu quase falei para ela, né, que eu não tinha um discernimento, depois que o Espírito Santo me deu. Eu falei, como que pode? Não pode ter nada do mundo, mas eles podem ter? Estranho. Aí outra obreira também estudou até comigo na época, ela tinha apartamento, ela deu tudo. Gente, ela não tinha mais onde morar. Ela chegou na igreja, ela queria dormir lá. Não pode, aqui não pode. Só que todo mundo sabia o que ela já tinha feito. E o que acontece, essa obreira foi vender água. Ela vendia água, maçã, do amor. Ela foi estudar com a gente na faculdade, né, de fazer pedagogia. Ela estudou, ela levava as maçãs dela. Graças a Deus que ela se formou. Mas, então eu vi tanta atrocidade. Eu vi pessoas que deu tudo. Um obreiro que foi na minha casa, em oração, quando Marcelo teve problema, ele falou também, já fiquei na rua, mas eu sabia do caso dele. Ele recém-casado ficou na rua porque deu tudo para a igreja. E aí a família até desprezou. Ele ficou em depressão, mas ele se ergueu, né? Eu vi tantos casos hoje, só que hoje o que acontece? Essas pessoas que tiram do humilde, do necessário, tá aí hoje o escândalo. Aí vem dizer que essa perseguição não é perseguição. É gente que tira do necessitado e Deus não se agrada. Não é perseguição, gente. Não adianta dizer, o governo está perseguindo. Não está. Fez o errado, tem que pagar. Não é perseguição.
está acontecendo não é. Perseguição é outra coisa diferente. Se tirar assim do meio, eu já coloco o que a irmã Maria falou, já que estamos comentando o assunto, né? É igual o irmão falou, às vezes tem pessoas que não têm condições de ajudar, mas ajuda porque já tem aquele coração voltado, né? Eu estou fazendo para Deus. Não é nem tanto por quem está à frente da obra e tal, mas a gente por ter um coração assim voltado para a palavra, a gente acaba ajudando. Porque aqueles que, tipo, por exemplo, tem as obras sociais da igreja, justamente para isso. Mas aí não, deixa a parte nós vamos perguntar na igreja quem pode ajudar. Sabe que a própria igreja pode ajudar, ou seja, tirar mais e mais dos membros simples para ajudar uma pessoa que está necessitada dos membros ajudando. Porque como nós somos todos humildes, então é um humilde ajudando o outro, mas os grandes estão alimentando da nossa própria carne, da nossa própria pele e está tudo bem. E os simples ainda diz, oh maravilha. Sim, você está entendendo? Assim, acho que o mais um medo dos humildes de pegar e deixar Deus por não ajudar é maior do que o coração voltado para ajudar. Temos que ser simples e o que mais? Prudentes. Prudentes como as serpentes. Sabedoria. Casos terríveis que a gente observa. Por isso que quando você passa para um ensinamento, infelizmente, eu vou falar de outro nós, o nosso ministério de ensinamento ele não é estruturado. Uma vez por semana em algum lugar se der certo. Uma vez por mês em algum lugar se der certo. Vocês sabem que é assim? Você vai fazer um ensinamento estruturado, a pessoa preparada psicologicamente para você não ter o seu psicológico destruído, não tem esse ensinamento afetivo. E por quê? Agora até mesmo o governo está dando Bolsa Família, mas chega um tempo que ele não queria que o povo estudasse, porque se não estudasse, ficava tudo na base do controle dele. Está compreendendo? Também quem não é amigo, você fala para a pessoa, olha, a graça que você tem é uma graça que ela é de tão grande riqueza que nem no Antigo Testamento, nem os profetas, nem os senhores, nem os reis possuíram que nós possuímos hoje. Mas essa doutrina, ela precisa ser ensinada afetivamente. Quero dar uma olhada, vamos dar uma olhada aqui em Tessalonicenses 4, verso 6. Sobre nós estamos referindo sobre o perigo do pecado. As pessoas em pecado e ainda tem uns que dizem, mas são. 1 Tessalonicenses 4, principalmente o verso 6, 5, 6, 7, vai seguindo. Aqui a palavra de Deus. Encontraram? Pode ler, irmãos, olha. Tessalonicenses 4, 6 ao 10. Primeiro Tessalonicenses 4, versículo 6. Tem o primeiro, mas nós ganhar mais tempo. Bom, tem a exortação à santidade, ao amor fraternal. 1 Tessalonicenses 4, 6. Ninguém obrigue ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vê-lo de sermos testificamos. Agora vamos para o 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. O 8. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Olhe bem. Completa até o 10, né? Quando, porém, a caridade fraternal, Mas aparece aí, tá? Eu estava comentando. não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros.
Isto é que o irmão citou, de ter visão de Deus, já encontra a libertação e a meditação da palavra. A palavra de ninguém engana, oprime ao seu irmão em negócio, porque Deus é vingador de todas essas coisas. Então, esse tipo de reação, de atitude, é uma demonstração que está desprezando Deus, desprezando Deus através da ação cometida pelo povo sobre o povo dele. Ninguém engana, oprime ou engana. Por quê? Tem em Provérbios, verso 14, 30, se me falha a memória, diz a Bíblia: quem oprime o seu irmão insulta o Criador. Então, por isso que o apóstolo Pedro, com base na palavra, ele disse: sua condenação não demora, ela virá. E o problema é que as pessoas usam essa técnica invertida. Abraão deu Deus o todo dele. Tudo que Abraão tinha deu Deus, deu para Deus, o seu Isaac. Só que eles não trazem a interpretação do versículo. Abraão entregou Isaac para Deus, no caso para ser morto, mas Abraão sabia que Deus ia ressuscitar Isaac. Eles não falam isso, falam só o contrário. É só o meio termo. Exatamente. Agora nós que pregamos a palavra, porque a gente só pode dar testemunho que é temente a Deus pela obra. Aí eu não sabia que era Isaac. Você vai dar seu Isaac, a sua casa, o seu carro, o Isaac é os bens materiais. Isso. Da igreja que eu congregava antes, em cima, na barreira grande, de cima para a irmãs orar. Uma igreja assim, eu congreguei lá por 2 anos. A última campanha que fizeram foi essa, Gênesis 22. Tem um irmão em Cristo Jesus que a gente brinca até hoje. Gênesis 22, ele deu o seu tudo. O valor mínimo seria de R$700 para cada membro da igreja. Foi nessa época que Deus fez um embolista, descobriu que o pastor estava saindo como uma irmã da congregação. Não pelo erro, pelo pecado. Como a Bíblia diz, todos nós estamos sujeitos a cair, nem estamos sendo ajudados, a não ser pela palavra. Mas para a gente ver que como eles faziam tanto, a mente que se você ficasse de fora, você não tinha fé. Igual os outros R$700 é o valor mínimo dessa campanha. Agora imagina bem, quem não tem discernimento, eu não vou falar nada não, porque eu não quero murmurar. Isso não é murmurar, é discernir. Está compreendendo? Murmurar, irmãos, é falar que não tem certeza. E discernir é dando a capacidade que Deus dá para entender o certo e o errado. Isso é discernir, isso não é murmuração. Agora analise bem. Quando o povo de Israel estava nessa situação de avareza e estava